Isso aí é o aumento dos recebimentos do sindicato que o vice-presidente é o irmão do Lula. Você vê ali, ó, que passou 2014. de 2020, aí aumentou 2021, aumentou 2022, aí tem um salto de 2023 e 2024, né? Então, ó, é verdade que o escândalo você vê aí, ó, que como é 2020 para 2021, você vê que também já tá bizarro ali. Aí vai para 2022, aí aumenta ainda mais em 23 e em 24. Coincidentemente, o vice-presidente é irmão do presidente da República, coincidentemente, quando o presidente da República assume o cargo, você tem os aumentos de 23 e de 24. Cara, eu vou te falar, bicho. E mais uma vez reforçando, em 19 tem aquela medida provisória que foi enviada para que os descontos fossem fiscalizados ano a ano. Aí vem o PT e o PSOL, apresenta uma mudança na medida para que os descontos fossem feitos de 3 em 3 anos. Aí em 2022, salvo engano, 2021, eles conseguem aprovar aquele jabuti para não ser verificado nunca, nem de ano em ano, nem de 3 em 3 anos. Aí você vê o salto. Pois é, o governo do PT, uma medida do governo do PT foi diretamente beneficiadora desses esquemas de corrupção, cara. Mais uma vez, né? Enfim. E aí, eu acho que uma coisa importante que todo mundo quer saber. E aí, como é que vai ser instalada a CPMI? Primeiro, já tem o número de assinaturas necessárias, tem um fato determinado, tem a data. O primeiro ponto, por que não é instalado na Câmara? Por que não é CPI? CPI é quando são só deputados participando, não tem senadores, né? Porque o regimento da Câmara... senadores, como chama? CPMI, mista, comissão mista, comissão parlamentar mista de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito só deputados, mista de inquérito tem os senadores, porque mista porque mistura deputados e senadores. Por que não dá pra ser CPI? Porque CPI tem fila. O regimento da Câmara diz que o presidente precisa despachar e criar CPIs na ordem que elas foram apresentadas. Tem outras 7 na frente. Ou seja, e só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara. Então, mesmo que o presidente da Câmara decidisse abrir 5 CPIs ao mesmo tempo, ainda não chegaria na CPI do INSS, porque ela tá em 8º lugar, salvo engano, né? Então, a gente precisaria ter 5 CPIs funcionando durante um ano e depois abrir outras 2 para abrir a terceira só no ano que vem. Então, por isso que não dá para fazer na Câmara. Então, a nossa estratégia foi fazer a CPMI, apresentar essa mista para que pudesse furar a fila e a gente conseguisse abrir. Qual que é o problema? Estamos dependendo da boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, aliás, vamos lembrar, né? Não votei no Hugo Mota, obviamente não votei no Alcolumbre também, que eu não sou senador, mas também me posicionei contra a eleição do Alcolumbre, mas PL e Bolsonaro fizeram acordo e votaram, né, tanto no Hugo Mota como no Davi Alcolumbre, dizendo-nos a desculpa, né, de que, olha, se a gente for votar num candidato derrotado, nós não vamos ter cargos na mesa diretora, que é basicamente assim, ter mais assessor. Eu não vejo como isso pode ajudar a oposição. Eu vejo como isso pode ajudar os senadores a ter mais cargo agora. Eu não vejo como isso ajuda a população que quer ver uma oposição séria ao governo do PT. Mas vamos lá. Fiz em troca desses cargos e em troca de presidências de comissão. Que, sendo muito sincero, hoje... presidência de comissão não tá valendo muita coisa, né? Você, presidir a comissão de educação, presidir a comissão de saúde, porque os projetos mais importantes, o presidente do Senado leva direto pro plenário do Senado, não deixa passar nas comissões. Os projetos mais importantes, o presidente da Câmara manda direto pro plenário da Câmara, não deixa passar nas comissões. Então, assim, fizeram essa barganha. E agora, né, eu vejo muito bolsonarista falando, olha lá, o Davi Alcolumbre tá trabalhando junto com o governo Lula. Vá! Vocês realmente achavam... Vamos lá. Vocês já passaram pela administração do Davi Alcolumbre no governo Bolsonaro e disseram que ele foi um sabotador do governo Bolsonaro. Aí vem o governo Lula, vocês fazem um acordo pra votar nele, ele diz que não vai pautar anistia antes de ser eleito. Ele diz... né, explicitamente que tá na presidência, ele vai pautar e vai ajudar os projetos do governo a avançar. Aí quando ele assume a presidência e faz avançar os projetos do governo e defende os interesses do governo, a gente não sabia. Então, assim, primeiro, acho importante a gente deixar claro essa negociação que aconteceu, né? A nova presidência, essas eleições, né, pro presidente da Câmara e pro presidente do Senado aconteceram agora, em fevereiro desse ano. E dependemos, para instalar a CPMI, da boa vontade do Davi Alcolumbre. Agora, existe, apesar do Davi estar atrasando o máximo,
pro assunto ficar mais frio e pro governo ter menos desgaste. A pressão é tanta que ainda assim, isso é a minha análise, ainda assim acho que ele vai ter que instalar. Agora, ele vai dar essa vantagem pro governo de esperar um mês e meio, né, para que o tema esfrie um pouco e a CPMI comece não com tanto gás que começaria se tivesse sido aberta quando o escândalo estourou. Com certeza. Né? Agora, eu acho que ele vai ter que instalar e aí a gente precisa estar atento para a estratégia do governo que vai mudar. Ela vai deixar de ser, não vamos deixar instalar a CPMI, porque isso eles não vão mais conseguir segurar. Direcionar pro governo Bolsonaro. Aí vamos não só direcionar para o governo Bolsonaro, mas também tentar ter, porque a CPI ela tem um presidente, que é quem conduz os trabalhos, que é quem pauta, os membros da CPI falam, eu quero chamar tal cara aqui para depor. Eu quero fazer, pode pedir para colocar como investigado, pode pedir produção de provas, mas é o presidente que decide aquilo que ele pauta dos membros da comissão, aquilo que ele leva para voto para de fato acontecer. Então, se eu, Kim, sou um membro da CPMI, eu apresento, olha, eu quero chamar aqui o irmão do Lula. Se o presidente da CPMI não coloca para votar, a gente nunca vai chamar o irmão do Lula. Então, a presidência da comissão é importante. O outro papel fundamental é do relator. O relator é aquele que vai ser responsável pelo texto final da investigação que a comissão vai votar. Então é o cara que junta todas as provas, faz a análise delas, junta todos os testemunhos e fala, olha, vamos indiciar, ou seja, vamos falar que esse cara aqui tem indício de que ele cometeu, que o crime aconteceu e que quem cometeu o crime foi ele. Então, e o relator é o único que tem liberdade para interrogar todos os investigados livremente. Então, quando eu te chamo para... Se eu te convocar lá como testemunha, Vilela, e eu for o relator, eu vou fazer uma pergunta. Você vai responder a pergunta, eu vou ter a possibilidade de rebater. Se eu sou um membro comum da CPI, da CPMI, eu faço a pergunta, eu faço várias perguntas, e aí você responde elas numa porrada só, e eu não tenho a capacidade de rebater, eu não tenho o poder de rebater. Só quem consegue fazer, eu pergunto uma coisa, você entra em contradição, aí eu consigo apertar a sua contradição, é o relator. Os outros membros perguntam tudo de uma vez e têm a resposta tudo de uma vez, eles não têm a capacidade de rebater. Entendi. Então, por isso que o presidente e o relator são tão importantes. Aí qual que vai ser a estratégia do governo do PT? Tentar a presidência e a relatoria da CPMI. E aí começam a vir alguns nomes na imprensa, né? Eu já vi sair na Folha, por exemplo, que uma das relatoras que poderia ser aceita pelo governo é a Tabata, por causa do alinhamento com o governo, ou passar pro PSOL, passar para algum partido, passar por algum partido da base. Tabata ficaria do lado do governo? Já saiu notícia, já saiu notícia dizendo que ela poderia ser uma das escolhidas para ser relatora em nome do governo. Já saiu notícia em outro sentido também, dizendo que ela, apesar de ser da base do governo, ela conseguiria segurar só um pouco a barra, mas não 100%, porque ela não quer se queimar também, parecendo ela ia ver a opinião pública. Querendo parecer 100% petista, como um cara do PT ia segurar a onda. Então, a estratégia deles agora é ter maioria na comissão para conseguir o presidente, para conseguir o relator. Então, o papel da oposição agora é ter o máximo de cadeira possível dentro da comissão para garantir a presidência, para garantir a relatoria, ou pelo menos garantir uma delas que dá um pouco de equilíbrio de forças. Eu, pessoalmente, já pedi lá no meu partido para que quando fosse instalada a CPMI, eu ser um dos membros, justamente porque no meu partido é um partido que tem gente de oposição, tem gente do governo, tem gente do centro. Então, se eu consigo já, dentro do meu partido, ocupar uma vaga, já é um governista, um cara de centro a menos que vai estar lá na comissão. O problema também é a qualidade da sua posição, né? Qual foi a CPI que começou no início do governo? Qual que foi a CPI que começou no início desse governo Lula, que virou contra... Que era uma CPI que era pra ferrar o Lula e acabou virando contra o Bolsonaro. Era das invasões do dia 8 de janeiro? Teve a CPMI do dia 8. Acho que foi essa, porque teve uma CPMI, cara, que eu não lembro agora qual que era, que os caras conseguiram virar. Ela era pra um lado e foi pra outro. Ela era pra o quê? Era pra ferrar o governo do PT. Conseguiram, instalaram a CPI, ou CPMI, eu não lembro agora. E os caras conseguiram fazer aquilo virar quase uma defesa foi a CPMI do dia 8. Deve ter, eu quase vi, não, para com isso que tá atingindo o Bolsonaro. Né? Porque enfim, não é esse o mérito da questão aqui, mas no dia 8 tem um monte de coisa esquisita que o Flávio Dino sabia, o Kim, inclusive, que achou o documento, não sei o que lá, e as câmeras sumiram, não sei o que lá. Bom, instala a CPI, ótimo, oposição em peso lá, tudo maravilhoso, o negócio conseguiu virar contra o ex-presidente, cara. Tamanha a inabilidade dessa oposição. Então, enfim...